Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Fora da Caixa. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, empresário. Ele foi executivo do Banco Santander, abandonou tudo para empreender. Todo mundo chamou ele de doido, mas hoje ele está aqui comigo para dar o seu testemunho, para contar um pouquinho da sua história. Anderson Silva. E eu vou apresentar o Anderson aqui, ó. O Anderson é casado com a Dayana, pai da Helena e do Heitor. Formado em administração de empresa, MBA em gestão estratégica de negócios. Hoje o Anderson é executivo de expansão da Boali e ele é franqueado de 3 lojas em Sorocaba. Esqueci de alguma coisa, Anderson? Fala aí. Não, perfeito. Melhor do que isso não poderia ser. Júnior, é um prazer estar aqui com você. Você é meu eterno vizinho, que além de somos vizinhos, né? Eu esqueci de falar, essa é a melhor parte. Somos vizinhos. Somos vizinhos, vamos ser eternos vizinhos, que tem outras coisas ainda pra gente ser vizinho. É um prazer imenso estar aqui com você, nesse lugar maravilhoso que é a Compaq. Legal. Anderson, bem-vindo à minha casa novamente. A gente está sempre por aqui juntos, parceiros, como sempre somos. Mas hoje eu queria saber um pouquinho da sua história. Trazer você aqui, para mim, é um privilégio, tá? E conhecendo a sua história, por que não dividir essa história com mais gente que está aqui querendo empreender, querendo saber um pouco mais sobre como funciona esse mundo do franqueado, né? E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais. O Anderson é lá de Guarulhos, mas me conta como é que foi o Anderson aí na sua juventude, como é que começou? Você vai me fazer chorar hoje, hein, Júnior? Hoje eu tô com a flor da pele aqui. Eu acho que eu vou chorar. Vou emocionar. Já tô emocionado de estar aqui com você. De novo, é um grande prazer estar aqui. Muito feliz com esse convite. E falar da minha história é muito bacana, né? É uma história de muita luta, de muita garra e pode dizer para você de sucesso também, tá? Legal. Eu sou de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que eu sou apaixonado. Vivi lá e tentei minha carreira como jogador de futebol. Então tem essa nuance também, né? Como bom zagueiro que fui, tentei ser jogador de futebol na minha adolescência, não consegui ser jogador, mas como trabalho, eu iniciei minha carreira bancária, trabalhei muito tempo no banco, posso falar em torno de 18 anos de banco, trabalhados em algumas instituições financeiras. Alto executivo do Santander. Alto executivo do Santander, mas assim, comecei de baixo, tá? Comecei como estagiário, fui caixa, depois fui gerente, depois fui executivo de contas e estava nessa jornada no banco. O banco foi algo maravilhoso. O banco me transformou num homem de caráter, me transformou num homem saber das coisas, o que fazer e ter grandes responsabilidades. Que legal. Mas a minha veia empreendedora sempre falou mais alto, Júnior. E assim, a Boali veio para mim de uma forma assim de me preencher o espaço vazio que faltava. Ô Anderson, mas me conta, que tem alguém que já empreendia na sua família lá? Como é que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Eu não tinha ninguém que empreendia. Minto. O meu pai, o senhor José Francisco, conhecido como Chiquinho, ele sempre foi um empreendedor. Ele trabalhou em banco a vida inteira também, então assim, ele foi um exemplo para mim de trabalho de banco, mas antes de banco ele era feirante. Entendi. E para ser feirante tem que saber, para vender tem que ter o gogó na garganta, e ele faz isso muito bem até hoje. Então, o meu pai é um grande exemplo para mim de empreendedorismo, mesmo ele não sabendo o que era ser empreendedor, ele já era empreendedor. Que legal. Ô Anderson, você falou para mim que você tentou ser jogador de futebol, né? Eu também tentei ser jogador de futebol, sabia? Inclusive eu joguei um mundial de futebol na Argentina quando eu tinha 11 anos de idade. Que bacana. Meu pai foi jogador profissional, meu pai é falecido hoje, mas ele jogou como profissional no Goiânia, jogou no Londrina, jogou no Botafogo de Ribeirão, encerrou a carreira dele aqui no Derac, em Itapetininga. Ele rodou, né? Ele rodou bastante. Uhum. Mas naquela época o futebol era menos glamuroso que hoje, né? Era mais difícil ser jogador de futebol, né? E o que fez com que você desistisse da carreira de tentar ser o jogador Anderson, zagueirão lá? Olha, na minha época eu não tive um auxílio muito forte, né? Então, assim, chegou um momento da minha carreira, vamos dizer assim, que eu precisei ajudar minha família no trabalho. Tá. Então, se eu tivesse aquele momento assim, vai que a gente tá tranquilo aqui para você tentar esse seu sonho, eu tenho certeza que eu ia ser um grande jogador. Mas naquele momento eu precisei ajudar minha família, aí eu precisei trabalhar para poder ajudar eles, aí eu desisti do meu sonho de jogador para tentar ajudar meu pai e ajudei meu pai e minha família para ter uma família algo mais confortável. Que legal. Esse que foi
a pedrinha do meu sapato. Mas enfim, deu tudo certo também. Meu pai assim, tinha uma grande preocupação de eu ter que morar sozinho e viajar. E ele falou: não, eu prefiro que você fique aqui, não seja um jogador, mas seja um homem de honra. Que então legal. eu fui para nesse setor, nesse sentido. Joga bola ainda hoje? Jogo ainda, tá? Tô fininho. Nas várzeas. Jogo de vez em quando nas várzeas, nos convites. Temos um time de 10, de 20 anos aí que eu joguei atrás, de amigos, que às vezes a gente se encontra. Que legal. Então, assim, quem sabe nunca esquece, né? Dá pra dar um chute na canela dos outros. Dá pra marcação forte, ainda dá pra dar sim. Ô Anderson, e como é que foi a sua chegada em Sorocaba? Porque todo esse período você ficou em Guarulhos, né? E aí, quando é que o Anderson chega em Sorocaba? Eu vim numa festa em Sorocaba e aí conheci a Dayana. Dayana é minha esposa, né? Eu era de Guarulhos, vim numa festa, a gente trabalhava no mesmo banco, só de cidades diferentes. Eu vim numa festa, conheci ela e aí não quis mais deixar ela desaparecer e transferi o meu cargo. Eu fui de Guarulhos para Sorocaba. Então, consegui fazer essa transferência para ficar perto dela. Nesse momento, você já trabalhava no banco, Já trabalhava no banco. Então, assim, eu conheci a Dayana, aí pedi uma transferência do banco de Guarulhos para Sorocaba, consegui essa transferência para ficar pertinho dela. Aí, casei. Ah, legal. Então vocês já casaram aqui em Sorocaba. Já casamos aqui em Sorocaba. Já casamos aqui em Sorocaba. Que bacana. E aí como é que surgiu a possibilidade de você engrenar nesse mercado da Boali? Como é que foi isso? Como é que você chegou até a Boali? Que bacana essa pergunta, Júnior. Na verdade, assim, eu como gerente já sempre fui um empreendedor. Por quê? Eu era um vendedor diferente. Eu já atendia meu cliente de uma forma diferente, eu já conversava. No final do ano, a minha mesa de presente era lotada. Meus amigos falavam assim: Anderson, o que você faz para todo final do ano sua mesa ser lotada de presente? Eu falava assim: eu não atendo só meu cliente no dia 30. Eu atendo meu cliente todos os dias bem. Eu resolvo as situações dele todos os dias. Um resolvedor de problemas. Exatamente, mas assim, e o que eu fazia? Desde eu só procurar meu cliente no dia 30, como aquele vendedor que assim, isso é um recado para os vendedores, hein? Não procure seu cliente só no final do mês para bater meta. Procure ele diariamente, aconselhe, cuide dele, porque quando você precisar, ele vai estar lá para te ajudar. Então, o que acontecia? É a parceria, né? É a parceria. Eu tinha muitos clientes parceiros. Então, eu já atendia de uma forma diferente. Por exemplo, a meta do mês era em 30 dias. Eu fechava em 15 dias o meu mês, para nos próximos 15 dias trabalhar para o mês seguinte. Esse é o sonho do banqueiro, né? Exatamente. Olha o funcionário aí. O funcionário sempre entrando de uma forma diferente para ser diferente. Então eu sabia, se eu trabalhava bem, se eu era um funcionário comprometido com quem me pagava em dia, eu era honrado com aquela empresa que cuidava da minha família, se eu tivesse o meu negócio, eu ia fazer a coisa acontecer. E é aí que entra a Boali, Júnior. Que legal. E a Boali, como é que você conheceu a Boali? Por que a escolha da Boali? A Boali eu conheci assim de uma forma. O meu amigo de 25 anos, o Rodrigo Barros, lá atrás, quando eu tentei ser jogador de futebol... Rodrigo Barros, fundador da Boali, é seu amigo de infância. Fundador da Boali, é meu amigo de infância há 28 anos. Que legal, que legal. Então, quando a gente tentou ser jogador de futebol, a gente alojava junto, treinava junto, e na verdade eu corria pra ele, né? Que ele era o camisa 10, o camisa pensante, mas quem chegava junto lá atrás era eu, né? Então, ele era um amigo de 28 anos, Júnior. Com essa amizade, ele era um cara extremamente empreendedor e extremamente com a cabeça totalmente diferente do normal. E eu falava assim pra ele, como eu falo uma frase pro Rodrigo até hoje: onde você toca, meu amigo, vira ouro. E eu sabia o que ele fosse fazer de diferente, que não fosse jogador de futebol, ia dar muito certo. E eu encontrei ele nessas indas e vindas da vida, perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou: Anderson, eu estou abrindo uma franquia de alimentação saudável e você é presidente dessa franquia. Eu falei assim: eu não sei o que é, mas eu quero estar junto com você. Que legal. E aí você entrou de cara com ele estava bem no início, o Rodrigo estava bem no início do projeto ainda, você se aproximou dele. Nesse momento, eu até queria falar um pouquinho sobre isso, Anderson, porque eu acho que as oportunidades elas surgem em alguns ambientes. Exatamente. Né? E eu acho que é importante que a gente passe isso, né, para quem está nos ouvindo aqui, sobre ambientes. Né, que as coisas não caem do céu, as coisas elas são provocadas, né? Acredito que quando você mandou essa mensagem para ele, falou: não quero saber como é que é, o que você está fazendo, mas eu quero estar junto contigo, é porque você já confiava nele como profissional, né? Você já conhecia ele mais a fundo e para você fazia sentido estar inserido naquele ambiente, né? O quanto o ambiente
transformou a sua vida depois que você passou a viver esse ambiente de empreender? Tá. Primeiro, uma coisa que você falou bacana, Júnior. Eu vim para a Boali não por causa da Boali, por causa do Rodrigo Barros. Porque eu sabia que ele era uma pessoa de conduta, de caráter e sabia fazer as coisas acontecer com muita honestidade. Tá. Ele não é um tipo de empresário que faz tudo a qualquer preço. Ele é um empresário que faz tudo e tem preço, tem valores, tem as coincidências. Então, ele já batia muito com o meu pensar. Então, eu sabendo que ele estava à frente desse negócio, eu já tinha tomado a decisão sem saber o que queria acontecer. E quando eu decidi entrar na Boali, eu queria uma mudança de vida. Tá. O banco foi bacana? Foi maravilhoso. O banco me levou até onde que eu estava. Mas eu não queria mais estar naquele lugar durante muitos 20, 30 anos. Pô, Anderson, mas eu acho que foi uma decisão difícil também, essa saída do banco, né, para entrar de cabeça no mundo do empreendedorismo, porque empreender é instabilidade na veia, né? Não tem nada de estável. E você estava ali numa situação executiva que era confortável, apesar do desconforto de bater meta e tal, mas confortável, assim, digamos que com um pouco mais de segurança do que realmente é o empreender. Apesar de que eu acho mais seguro empreender. Né? Quem está na veia empreender, sabe, a gente sempre está pensando numa coisa diferente, Exato. Né? Na verdade, o que aconteceu? O banco dava uma estabilidade para mim, só que eu queria uma liberdade maior que eu não estava mais conseguindo. Entendi. Então eu tinha aquilo lá das 8 às 18, às 20 horas, trabalhar direto no local fechado, fazendo aquilo pelo resto da vida. E eu não me via mais fazendo aquilo daqui 10, 15, 20 anos. Quando veio a Boali, eu me encontrei. Então, assim, deu-me liberdade financeira, deu liberdade para cuidar dos meus filhos. Então, hoje eu tenho a liberdade do quê? Se tem uma festa do meu filho 7 da manhã, 10 da noite ou 5 da tarde, eu posso sair do meu ambiente para ir buscar meu filho. Eu posso levar minha filha no balé. Então, isso não há dinheiro nenhum que pague. Certo. Então, essa liberdade foi muito boa. Com essa liberdade, com o meu conhecimento do dia a dia, eu fui empreendendo e colocando meu conhecimento, minha alma de vendedor, porque eu sou um vendedor com muito orgulho. Então, assim, não é porque eu sou dono de empresa que eu não sei vender. Eu vendo cada vez mais agora. Então, assim, a veia de vendedor foi mais forte, mas a liberdade do meu negócio. E juntando tudo isso, fez eu me apaixonar pela Boali. E cuidar da saúde, né, Júnior? Porque eu sou a maior franquia de alimentação saudável do Brasil, né? Que legal. Ô, Anderson, e aí o Rodrigo também não te ofereceu nenhuma segurança, né? Falou, ó, você vai chegar para cá e você vai ter segurança. Esquece. Anderson, você vai entrar, saiba onde você tá pisando. É de verdade mesmo, você vai vir para cá, vai deixar o seu trabalho de lado, não tem segurança, né? Não, nenhuma. Eu vim como um franqueado normal que compra uma franquia. A única diferença minha é que eu conheci o dono da franquia, que era meu amigo há 28 anos, mas eu não tinha nenhuma coisa diferente quanto franqueado. Eu paguei a mesma taxa, eu paguei as mesmas coisas, eu lutei. Só que uma coisa que tinha era o Anderson, né? Que assim, eu sabia que quando eu colocasse o pé, eu ia fazer esse negócio acontecer. E uma situação bem interessante, eu fiz a primeira loja, minha esposa trabalhava no banco, ela saiu do banco primeiro. A Dai também trabalhava no banco. A Dai trabalhava no banco há muito tempo. Então, qual foi a minha estratégia, Júnior? Ela saiu do banco primeiro para tocar a loja e ter o olho de dono na loja. E eu continuei trabalhando no banco porque eu era maior renda, eu era assim, tinha mais responsabilidades. Então eu continuei trabalhando no banco. Mas quando eu vi a felicidade dela, Júnior, a mudança de vida dela, a qualidade de vida, eu falei, não quero isso para mim mais não. E aí eu falei pro Rodrigo o seguinte, Rodrigo, logo eu vou ter a segunda loja e eu vou sair do banco. A sua primeira loja foi aonde? Foi no Parque Campolim. Foi ali no Campolim, isso, na Comitre ali. Na Comitre, exatamente. Legal. E quando eu tava até para a segunda loja, eu falei pro Rodrigo que ia sair. Ele falou, não, Anderson, não sai não é o momento. Mas quando ele falei que ia sair, eu já tinha saído do banco. Ele falou, seu maluco, não sai, eu não tô pedindo a sua opinião, não, eu já fiz. Aí eu já fiz, só quando eu fiz, ele me convidou para ir na casa dele, pra gente almoçar, ele falar para não sair, para me segurar mais um pouco. Só que quando eu fui na casa dele jantar, a gente passar o dia, eu já tinha saído, eu só apenas comuniquei que a partir daquele momento eu ia ser 101% Boali,
ia trabalhar no meu dia a dia com a Boali somente. Entendi. Mas não foi fácil pedir a conta não, viu? Em que ano que foi isso aí, Anderson? Nós estamos falando, eu tenho uma primeira loja há 5 anos atrás. Porque a Boali é nova, né? A Boali é nova, assim, ela é nova como Boali, mas como Salads Creation, que a Boali, o que ela fez primeiro? Ela tinha uma marca americana, ela comprou essa marca americana e transformou ela em Boali. Então ela fez um trabalho e normalmente os americanos compram a gente, né? Entendi. Nós compramos uma marca e aí transformamos ela em Boali aqui no Brasil com a nossa cara. Tá, legal. Então, há 5 anos eu tenho a primeira loja. E hoje você está com 3 lojas. Recentemente abriu no Bandeiras, né? Exatamente. Eu tenho a loja no Shopping Cianê, no Shopping Guatemi e no Empresarial Bandeiras, que é a loja mais recente, tem 2 meses. Que legal. Empreender nunca é fácil, tá vendo, gente? O cara largou um trabalho de executivo do Banco Santander na época, né? A esposa trabalhava também no banco. Exatamente. Para empreender. Empreender, ele tem que estar no coração, ele tem que estar... tem que estar dentro da gente, dentro né, da gente. Anderson? E o empreender, o que eu comunico e falo para todo mundo, Júnior? O empreender está no coração de cada um, mas antes de você empreender, você tem que ser fiel e trabalhar corretamente na empresa CLT que você está trabalhando. Por exemplo, aqui você tem vários funcionários da Compaq. Sim. Então, com certeza deve ter funcionários maravilhosos. Aquele que se dedicar, aquele que for um funcionário bacana, que cuidar da sua loja, quando você, dono, não estiver aqui, Júnior, é aquele cara que vai ser diferente na vida dele. Então, assim, o que eu comunico para os meus funcionários hoje? Queiram ser diferente na empresa, faça o melhor na empresa, porque alguém está vendo. E sejam excelentes funcionários quando eu não estiver próximo. Porque quando eu estou próximo é muito fácil ser bom, bacana. Agora eu quero funcionário para quando eu estiver na minha casa, estar cuidando dos meus negócios. Legal. Ô Anderson, me conta como é que foi para você, assim, depois que você entra na Boali, aí nós vamos falar um pouquinho de franquia, né? Para quem deseja ter uma franquia, para quem sonha em, de repente, sair da CLT e comprar uma franquia, como é que é ser um franqueado? Franqueado é aquela receita pronta, não é copiar, colar que vai dar certo, como é que é? Ó, a franquia é algo... Eu tô te perguntando algo que eu passo também, porque eu também sou um franqueado, sou franqueado do Peça Rara, brechó aqui de Sorocaba, e eu sei, mas eu queria saber da sua visão. Sim, a franquia, o que a gente fala? A franquia, ela vem pronto. Ela te ajuda a você não inventar nada. A franquia é uma repetição de situações que já foi feito, já foi testado, já foi calculado para você repetir. Só que não é uma garantia nenhuma que vai dar certo. Então, assim, um exemplo da Boali. A Boali é uma franquia de muito sucesso hoje. Muito sucesso, bacana. Só que as pessoas que fazem acontecer, elas já testaram, já olharam e elas te moldam de uma forma que você vai num processo. Agora, se você, como dono de loja, não se dedicar, não acordar cedo, não entender do seu negócio, porque assim, às pessoas fazem o seguinte, Júnior, vou dar franquia pro meu filho. Mas quem disse que seu filho quer trabalhar nessa franquia? E acontece muito, né, muito, Anderson? A gente sabe assim, vou dar franquia para minha esposa. Você já perguntou para sua esposa se ela quer ter uma franquia da Compaq, se ela quer ter uma franquia da Peça Rara ou da Boali? Ó, você já tá mandando a energia pro universo. Franquia da Compaq, quem sabe uma franquia da Compaq. Então, assim, você já perguntou para essa pessoa se ela quer mesmo ter esse negócio? Então, essa é a primeira pergunta. Então, tem que querer para fazer acontecer. Se você achar que vai comprar a franquia, vai pagar e vai vender sozinha, não vai vender sozinha. A franquia ela tem que fazer parte do seu estilo de vida também, eu acredito, porque senão não convence, não vende, você não vai curtir estar ali presente, porque é o seu negócio. A partir de então, você abriu, há 5 anos atrás, a primeira loja, e a Boali passou a fazer parte da sua vida. Exatamente. Se é algo que você não curte, não faz sentido para você, se você não acredita naquilo que você está vendendo, talvez aquilo seja um peso também, né, Anderson? Exatamente. Talvez a escolha da franquia também é importante, né? Você tem que ter a escolha do seu filho quando o seu filho que você vai acompanhar por muito tempo. Então, assim, a franquia é um propósito da sua vida. A Boali, alimentação saudável. Hoje eu cuido muito mais da minha saúde do que cuidava no passado. Então, hoje eu tenho um entendimento que, assim, eu comer melhor, eu acordar cedo, eu fazer exercícios físicos, vai me dar uma longevidade que eu não teria acordando meio-dia, tomando umas bebidas alcoólicas. Não estou falando que não é para você parar de tomar, mas, assim, tudo com conscientização. Então, hoje eu vivo numa maneira bacana, acordo cedo, faço exercícios, como bem e mantenham o corpo bacana também. A franquia somou na sua vida. A franquia somou na minha vida.
eu acho que é legal que a gente fale isso, porque às vezes a pessoa, ela olha a franquia, muitas vezes pelo investimento. Fala, eu vou comprar essa franquia porque é um investimento menor, eu vou comprar essa franquia porque ela tem uma lucratividade maior, eu vou comprar essa franquia porque tá na moda, porque tá todo mundo, o seu colega abriu uma franquia e você acha que com você também vai dar certo. E não é bem assim que acontece, né? Eu vejo por aí muitos franqueados abrirem loja e depois não conseguem ou não se conectam mesmo com o estilo do negócio, acaba desanimando, fica na mão dos colaboradores apenas, né? E aí o negócio vai por água abaixo. Ô, Júnior, uma coisa que você falou que me remeteu aqui à minha memória, eu trabalhava no banco minha vida toda. Sim. E eu entendia muito da Boali no conhecimento, mas não na prática, que são coisas totalmente diferentes. Com certeza. Eu vim de um ramo financeiro para um ramo de alimentação saudável. Mesmo que assim, a Boali faz de uma forma a ser fácil, eu tinha que conhecer cada detalhe da Boali, cada sentido, por que aquela folha, por que aquele molho, eu tinha que entender. Então, assim, eu saí do banco também porque eu tive a pandemia, nós tivemos a pandemia. Então, a pandemia, eu abri a loja na pandemia. Então, o investimento que eu fiz da Boali, da minha vida toda, se eu não saísse do banco... Em 2019, né? 2019, se eu não saísse do banco para cuidar do meu negócio que eu acreditava, eu tenho certeza que não daria certo. Como é que você ia passar a pandemia? Como ia passar a pandemia? E o negócio ia afundar. Ô Anderson, nós falamos um pouquinho aqui nos bastidores a respeito de uns desafios. É o desafio do empreender, né? Porque empreender como eu empreendo hoje na Compaq, no Peça Rara, não é diferente da forma com que você empreende lá na Boali, né? Eu acho que empreender é mão na massa todo dia ali, é resolver problema todo dia, faz parte do cotidiano. Para mim, né, como Compaq, um episódio que aconteceu, eu morava em Campinas. Eu não sei se você sabe, mas eu morava em Campinas no momento da pandemia, quando estourou a pandemia aqui, eu morava em Campinas e eu vim para Sorocaba só em setembro, né? E para mim, no primeiro minuto ali, quando veio a notícia, vai ter que fechar tudo, né? E começou a fechar. E os meus clientes começaram a não pagar os boletos, né? Para mim isso, cara, eu achei que eu fosse quebrar de novo, porque eu já quebrei várias vezes. E ali, quando o negócio começou a dar certo, eu falei, cara, vou quebrar de novo, né? Para mim, foi um momento assim de muito desespero, né? E obviamente depois a gente tem que buscar ajuda em entender e ver o que precisa fazer e fazer o que precisa ser feito, né? Eu acho que isso é muito importante. Como é que foi para você esse momento de pandemia, né, Anderson? Cara, você abandonou tudo, foi lá, meteu as caras, montou o negócio e aí caminhãozinho pandemia. de dinheiro, né? Pagamentos. Foi desesperador, Júnior. Mas assim, eu estava preparado para salvar o meu negócio e ajudar. Eu tive muita força da Boali. A Boali na pandemia, ela foi uma mãe para os franqueados, tá? Fundamental no apoio. Teve isenção de royalties para todo mundo. Quando saiu a pandemia, o presidente, por isso que eu falo, eu vim pela Boali, pelo presidente e amigo Rodrigo Barros. Quando a Boali aconteceu toda a pandemia, ele já fez a reunião com todos os franqueados, já falou a estratégia que ia acontecer, o que a Boali ia ajudar os franqueados. Tanto que na pandemia a gente fechou pouquíssimas lojas, praticamente não fechou com esse apoio da pandemia, da Boali. Então, o que eu tive que fazer? Fechou tudo, Júnior. Fechou. Era o momento que o cliente não podia ir até o balcão, ir até o estacionamento, depois pararam de ir até o estacionamento, não tinha como entregar comida e a gente estava desesperador. Já atuava no delivery ou não? Eu comecei no delivery na pandemia. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Só que o meu delivery já estava preparado. Eu não precisei inventar nada desesperador. A Boali já nasceu para o delivery também. Já estava preparado. Já estava preparado. E as coisas tudo bacana. Então, quando nasceu pro delivery, a gente estava preparado e deu aquela explodida no delivery. Só que aí o que acontecia? Não tinha boy, não tinha muita coisa para entrega. Eu imagino a quantidade de motoboy que passou a ser exigida. Eu mesmo contratei 15 motoboys em uma semana, 10 dias, só para fazer entrega aqui na Compaq. Só que aí o que aconteceu, Júnior? Os preços começaram a ficar o quê? No Brasil, quando tudo piora, às vezes as pessoas de querer ajudar, elas aumentam mais preço, não é verdade? Demanda. Então, assim, a demanda ficou assim, então cada vez mais alto, mais alto. E sabe o que seu amigo fez, Júnior? Eu comprei uma moto. Aí, gente, que eu falo, o empreendedor não tem medo de pôr a mão na massa. Com certeza, né? Eu comprei uma moto
com a minha esposa, assim, ela viu uma cena um dia, posso contar uma historinha aqui rápido? Claro, é o seu momento, meu amigo. Agora eu vou te Eu falar quero uma conhecer. historinha que aconteceu. Eu tava lá, desesperado, com um monte de coisa para entregar e não tinha motoboy. O que eu pensei? Vou comprar uma motinho para alguém fazer as entregas para mim, para minha loja, né? E tava difícil, ninguém queria fazer, muita gente fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu comprei uma moto, só que eu comprei uma moto elétrica. Eu já pensei assim, eu tenho que ser diferente, né? Você tá na sustentabilidade. Na sustentabilidade, a gente cuida do meio ambiente, a gente tem muitas coisas, então eu falei, eu vou fazer esse ambiente com uma moto diferente. Comprei uma moto elétrica. Só que não tinha ninguém para pilotar. Quem teve que pilotar, Júnior? O Anderson. Eu com a minha esposa. Coloquei uma bagzinha atrás para ela, porque assim, a parceria do empreendedor ajuda muito quando você tem uma esposa, alguém que está perto de você. E graças a Deus eu tenho uma família e uma esposa maravilhosa. Então o que aconteceu, Júnior? Baguinha nas costas, produto na mão e eu chegava para entregar. Nunca falei que era o dono da Boalha, porque a Boalha era pequena ainda. Sim. Hoje são mais de 100 lojas espalhadas no Brasil. Então, vamos ter loja agora nos Estados Unidos e Miami. Não eu como dono de loja, mas assim, a rede toda, né? E eu fui entregar. E olha o que me acontece um dia, Júnior. Eu era gerente de várias empresas, de contas de gente grande, né? Sim, executivos do banco. Outro dia eu tava com a minha motinha elétrica, com minha esposa na garupa, entregar comida. Eu vi do lado e o cara falou assim, Anderson, de gerente de banco a motoboy? Que é isso, cara? Caramba. Jona do céu. Me arrepia aqui, ó. Aquele negócio deu uma vontade assim, eu falei assim, amor, nós não vamos passar necessidade. Nós nascemos para brilhar e com a fé de Deus nós vamos brilhar. E hoje, Júnior, aquele cara que entregou... Perseverança, né, cara? Aquele cara que entregou de motinho, tem 3 lojas na cidade. Boale Guatemi, Boale Ciané e Boale Bandeiras. Não só isso, né? Hoje você é executivo de expansão da Boale, né? Hoje eu trabalho para a Boale com a expansão de novos franqueados. Então eu já abri loja desde Roraima, Porto Alegre, o local do Brasil que você pode imaginar, eu estou vendendo loja. Que legal, que legal. Ô Anderson, eu imagino que a gente passa por algumas dificuldades na vida, eu acredito que isso para você foi ali de uma mentalidade, a gente tem que ter uma mentalidade muito forte para seguir, né? São desafios, eu passei por muitos desafios aqui também, e nesse momento que a Dai estava ali, eu chamo de Dai porque eles são meus vizinhos, a gente se tornou mais próximos depois, né? Nós fomos vizinhos de porta, tive a felicidade de tê-lo como vizinho e pasmem, a gente comprou um apartamento na mesma torre agora, na planta, sem saber. Sem falar um pro outro, né? Sem saber. Sem falar um pro outro. Depois que a gente ficou sabendo. E você tem a Dai como sua sócia, né? Como uma parceira de vida. E como é que foi para ela esse momento assim da pandemia ali? Porque tem que ter muita cabeça boa, né, Anderson? A família, todo mundo fechado na casa, a insegurança, a incerteza do que vai acontecer, de como vai ser, na motinha ali, com a bagzinha nas costas. Passa um filme na cabeça, né? Porque na verdade, Júnior, eu tava acostumado assim, todo dia 5, todo dia 5, todo dia 20, tava na minha conta, faça chuva ou faça sol. Escola das crianças... 13º. Bônus, o meu férias. Bônus era maravilhoso. Todo final do ano eu falava, nós vamos viajar para onde? Porque eu sabia que o bônus que eu ia ganhar. Escola das crianças, pagas pela instituição. Então eu tava num momento legal, aí o cara fala assim, como que esse maluco larga tudo isso que ele tinha para fazer outra situação? É assim, é vontade de querer mais, é vontade de, assim, poder que eu te falei, levar meu filho para a escola a hora que eu quiser. Com qualidade de vida. Estar com eles a hora que eu quiser. E assim, Júnior, o empreendedor que hoje começando de baixo, é bom dar esse recadinho para ele, é o seguinte, vai ter pessoas que vai falar, não faz, você é maluco, você não sabe o que você está fazendo, você está no CLT. Não é para todo mundo largar o CLT, não, porque tem pessoas que, assim, são veias. Pessoas nasceram para o empreendedorismo e pessoas que nasceram para ser CLT a vida toda. E tá tudo certo. Mas, assim, aquela veia empreendedora, aquela vontade de crescer, é para poucos. Mas é assim, seja um bom funcionário na sua empresa para um dia você querer ter o seu próprio negócio. Até porque eu acho que com o tempo, o empreendedor ele se forma. Uhum. Eu acredito muito nisso. Eu acredito de verdade que empreender... Tem muita gente que fala que empreender não é para todos. Eu acredito de verdade que empreender é para todos. Mas eu acredito que você precisa
se formar empreendedor, você precisa passar por um processo de maturação, você precisa ir ganhando confiança naquilo que você faz. Você como vendedor, que era no banco, né? Exatamente. Porque lá você já vendia Vendia os produtos do banco. E quando você cai na boala, você fala, cara, eu sou o vendedor. Eu vou fazer isso aqui acontecer, porque depende de mim. E se depende de você, se está na sua mão, cara, não tem o que esperar de resultado diferente. Eu vou fazer o que for preciso para fazer o negócio andar. Exatamente, Né? exatamente. Mas naquele momento ali, Anderson, qual foi o momento que... porque na minha cabeça, eu vou colocar assim para você, que já me perguntaram algumas vezes, você já pensou em desistir? Eu digo, cara, várias vezes. Mas passa muito rápido essa vontade de desistir. Porque quando você começa a pôr na balança, fala, não, cara, é só um desafio, é só um momento difícil que eu tô passando, mas eu vou superar. Rolou assim de chegar em casa, você, a Day ali, falar, cara, vamos voltar pro banco? Já chegou assim, Júnior. Se eu falar que não, assim, eu tinha uma situação muito confortável, né? E eu fui fazendo ela ficar desconfortável porque eu quis. Você entendeu? Então, assim, já passou um momento que eu falei, cara, que eu fiz certo? Será que eu devia ter feito isso? Eu tirei toda esse conforto da minha família. O que pode acontecer agora? Mas, Júnior, o que você falou, passa muito rápido. Então, assim, a vontade de vencer, a vontade de não desistir é muito maior do que qualquer pensamento. Resiliência, coragem. Então, assim, você tenta dar aquela vontade de desistir naquele momento. Isso eu faço anos atrás, hoje não mais. Mas no começo, quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu de moto, de um cara que usava terno todo dia, sapato de 300, 400 reais, terno de 2.000 a 3.000 reais, para ir trabalhar todo dia, de repente você tá com shorts, camisetinha, capacete e um sonho uma comida na sua garupa. E aí? Ó o contraponto, Caramba. né? Só que assim, eu sabia que o Anderson era um cara honesto, cada ano era uma pessoa honesta, e eu era um dos melhores executivos do banco. Eu era um vendedor nato, um cara que sabia fazer a coisa. E eu falei assim, não, cara, eu vou superar toda essa situação e não vou desistir. Pode vir o que for, mas eu vou persistir. Só alcança quem persiste. Ô Anderson, eu vou fazer uma outra pergunta para você, porque eu tô fazendo a conta aqui, né? Eu conheço seus filhos, né? O Heitor e a Helena. Nós estamos falando de uma história de 5 anos atrás. A Helena tinha o quê? Um ano. Um ano pra gente. Nem era nascida, depois teve um ano. E o Heitor tá com 9, o Heitor tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos. Eu acho que para quem empreende, né? Muitas vezes, às vezes não tem um porquê, mas tem que ter um porquê. Exatamente. Quando você volta para casa e fala, cara, se eu não vou por mim, eu vou por eles. Exatamente. Né? Eu vou fazer por eles, eu vou fazer acontecer, eu não posso fraquejar agora, né? Você chegar em casa e olhar, eu acho que esse estímulo, né, que eu tenho, eu falo por mim que, cara, eu tenho um porquê diário, né? Que eu olho para os meus filhos e não que eu trabalhe por eles, somente por eles, eu trabalho porque eu gosto, eu tenho um tesão de empreender, de viver isso aqui diariamente, que é surreal. Mas quando você volta para casa, que bate essa ideia de por algum momento falar, cara, tá difícil demais, tá doendo demais, eu vou desistir, e aí você olha pro lado e fala, cara, tem um porquê, eu não posso fraquejar, ele vai olhar para mim, eu serei o herói dele a vida toda, eu serei o exemplo dele, e se eu desistir na dificuldade, talvez se ele levar isso para a vida dele, ele vai desistir, talvez também na primeira dificuldade que ele encontrar. Rolava isso? Nossa, Júnior, esse porque cada dificuldade, principalmente na pandemia, você fala, meu Deus, para quem eu vou vender, quem vai comprar, o que vai acontecer, como que eu vou entregar? Eu olhava para meus filhos e falava assim, eu não vou desistir nunca, eu não posso deixar eles sofrer algum tipo de situação que eu criei, porque assim, eu criei essa situação. Sim. Então assim, então não posso deixar eles pagarem por uma coisa que eu criei, que eles não têm nem como se proteger. Então, e nunca aconteceu isso. Graças a Deus eu consegui lutar, perseverar, ir para cima do problema, porque assim, quando tem problema, você tem que ir para cima do problema. Você não pode esperar as coisas acontecer, ai meu Deus, aconteceu, não.
Problema tem, vai ter sempre problema. O que acontece é para você, como vai ser resolver? Sim. Como você vai fazer essa situação virar uma coisa boa, uma situação de venda, uma situação de tranquilidade. E assim, e para você que pensa em casar, ter uma mulher para escutar. Não é verdade? Isso é importante. Ter uma mulher para escutar, para falar para ela, para falar das situações, Cara, você desabafar, porque assim, são ela. Uma coisa para deixar para você, Júnior, que eu sei que você é um cara de família igual eu. A nossa família é nosso maior porto seguro e a gente luta por eles, para eles, e quando acontece problema, quem vai ajudar são eles. São eles. Não vai ser o externo que vai ajudar, em tudo, tá? Não tô falando que você não tem um pai, uma mãe que não vai ajudar. Posso ajudar, mas assim, quando a coisa pega mesmo, assim, se sua família tá com um círculo forte, são eles que vão te tirar do buraco, ou são eles que vão fazer você subir de uma forma positiva. Com certeza. E como é que é para você empreender com a Daiane? Porque antes vocês trabalhavam, né? Cada um Cada um com a sua história, cada um com o seu momento. E aí, de repente, junta tudo e nós vamos acordar, trabalhar junto, vamos voltar para casa, vamos falar do mesmo assunto. Como é que é? Porque tem os desafios, tem o atrito, né, do casal, né? Agora, você passar por todo esse momento, para quem empreende, né? Eu tô vivendo isso agora, né? De algum tempo para cá que a gente está empreendendo, a Bruna tá à frente lá do Peça Rara, e a gente divide isso tudo, então chega à noite, obviamente ela tá lá e eu tô aqui, né? Mas como é que é para você essa relação da família, do casal com o negócio? E aí dos filhos, né, Júnior? Porque tem que pegar criança na escola, é complicado. Mas assim, a Daiana, ela tem um perfil um pouco diferente meu, tá? Eu sou o cara assim, mais vendedor, que vai fazendo, vai falando, vai fazendo as coisas acontecerem. Eu vou abrindo o mato. Vou pegando o mato e vou abrindo o mato. A Daiana é uma pessoa mais centrada e ela vai cuidando dos setores mais burocráticos. Vamos falar assim, a Daiana cuida da parte mais chata. Tá? Ela cuida, assim, conversa com funcionário. Mas talvez seja a parte que ela mais gosta também. Exatamente, é a parte que ela vai muito bem. Então, assim, ela é uma pessoa... Vocês conseguiram ali separar a parte que cada um gosta mais. Ela é uma pessoa muito organizada. E eu não tenho essa organização na veia. Tá. Ela já tem essa organização. Então, assim, tá no lugar, ela vai lá e põe no mesmo lugar. Eu tiro do lugar e deixo um pouquinho separado. E ela tem essa organização mais operacional. Mesmo sendo uma vendedora excelente também, que ela vem de um exemplo de vendas de banco. Mas ela tem na parte operacional um cuidado, um ansejo, então eu não me meto nessa parte. Entendi. Eu não me meto na parte que ela faz bem. E outra coisa, se ela falou, tá falado. Tá falado. Eu não chego pro funcionário e fala... Não passa por assim, cima de forma nenhuma. Se ela falou assim, aconteceu isso, resolvi isso, tá resolvido. E se o funcionário veio falar comigo, esse setor é da Daiana. Já falou com a Daiana? Não falei, então falei com ela. Tem que existir um respeito ali. Totalmente. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa divisão para não ter um confronto muito forte, porque são perfis diferentes. E o mais importante é depois não levar o problema para dentro de casa e não ter aquela discussão, porque senão vira a situação chata do casamento. E a gente... É fácil? Não é fácil, mas a gente tenta cada dia se policiar para fazer um equilíbrio, para ter felicidade não só nas lojas, como dentro de casa. Legal. Ô Anderson, agora falando um pouquinho de futuro. Como é que você está se preparando para esse momento? O que está passando pela sua cabeça? Vem novas lojas por aí? Não, nesse momento? Porque a gente está passando por um momento um pouco difícil, economicamente, né? Político, de um pouquinho de instabilidade política, né? Eu acho que o único lugar que a gente não precisa, o empreendedor não precisa de instabilidade é na política. Exatamente. Né? Porque todo momento de instabilidade política a gente acaba sofrendo aqui na ponta. Exatamente. Né? Como é que tá para você, pro grupo Boali, né? Que você tem contato, teu celular do manda-chuva. Ter o celular do presidente é bom, mas também às vezes tem controvérsia, né? Porque na hora que ele liga, fala assim, vai chegar. Ele me liga, ele pode me cobrar como franqueado, né? Se tiver alguma coisa acontecendo, e como gerente de expansão, falar assim, ele me cobra também das situações que está acontecendo da nossa grande expansão. Sim. A Boali como rede, ela está cada vez mais crescendo, né? Então a gente está com em torno de 100 lojas espalhadas pelo Brasil e 100 lojas espalhadas pelo Brasil. E aí com a expansão internacional Miami, com a expansão internacional Portugal também. Isso é uma coisa que já aconteceu. Ano que vem nós vamos dobrar de tamanho, referente a nível Brasil, né? E eu vou estar nesse trabalho, abrindo essas lojas, visitando, trazendo novos franqueados para dentro da Boali. Esse vai ser meu papel 2025, que eu vou continuar fazendo. Certo. O projeto agora, como dono de loja, como franqueado,
Talvez sim tenha mais uma loja do ano que vem. E aí, finalizando a minha parte com 4 lojas. Então, assim, eu devo ter uma loja de um projeto diferente em 2025 da Boali também, e que está fazendo esse trabalho a parte da expansão com a Boali nível Brasil, nesse sentido. Então, assim, tem muita coisa para fazer, muito trabalho ainda. Caramba, aí quando vai, né, para esse crescimento pro exterior, eu acredito que a gente vai ter uma visibilidade maior da Boali. Acredito que se ela indo para Miami, Portugal, de repente o reflexo que para nível Brasil de crescimento é ainda maior, né? Porque Essa é a ideia, você, essa é a ideia. você joga o nome para cima, né? Para que todos conheçam mais a Boali. Eu adoro a Boali, né? Você gosta mesmo, você é meu cliente, né? Além de ser seu amigo, seu parceiro, eu adoro a Boali de verdade, adoro os sandubas da Boali, né? E o modelo de negócio da Boali, a gente estava falando de todo o leque que a Boali oferece, é um leque muito grande de produtos, né? Eu acho que não consigo encontrar uma outra empresa do mesmo segmento ali com a Boali que tenha um leque tão grande e tão bom de qualidade, né? Exatamente. E aí você jogando isso lá para o exterior, o reflexo eu acredito que vem para cá. Vai vir para cá. Porque, qual que é a ideia de abertura de loja para o ano que vem? Porque assim, nós vamos expandir muito em Miami, né? Vamos expandir muito nos Estados Unidos, Portugal, mas isso é só o começo. Devemos ir para Espanha logo em seguida, para Espanha, Europa toda, para Europa toda. Então, assim, nós aprendemos a receita. A receita está pronta. E não aprendeu de 1 ano ou 2 anos atrás, Júnior. Aprendeu há 17 anos atrás. Foi entre acertos e erros, criou a receita. Então, hoje a gente está preparado para o mundo inteiro com a nossa operação, como uma operação enxuta, uma operação tranquila e enxuta. Nós somos a única grupo de alimentação saudável com o setor logístico. Não é o setor logístico da Boali, nós temos um parceiro chamado Confrio. A Confrio é um dos maiores setores logísticos do Brasil. Ou seja, a única empresa de alimentação saudável que tem a entrega de um setor logístico praticamente próprio. Entendi. Entrega no Brasil todo. Então, essa logística nos capacita a entregar Manaus, Santarém, Porto Alegre, Roraima. Então, eu entrego a mesma tortilha que vem aqui para Sorocaba, ela vai entrega lá também para outro setor, para outro local do estado. Legal. Então, assim, é uma coisa muito tranquila. O centro de produção da Boali hoje está onde? Na verdade, assim, o nosso centro logístico hoje corta. Esqueci o nome do centro logístico. Caramba, foi o único. Nossa, cara, a gente tá bacana, né, cara? O setor logístico da Boali hoje, onde fica a Confrio, onde entrega nossos produtos, está em Jarinu. Só que não só Jarinu, tem vários galpões que eles são espalhados pelo Brasil. Mas Jarinu é um que entrega pro Brasil todo. Ô Anderson, deixa eu dar uma provocada agora aqui. Eu não sei se você vai saber me responder isso, mas esses dias eu estava vendo um podcast, não sei se foi um podcast, um vídeo no YouTube do João Branco. O João Branco foi um dos maiores marqueteiros. Ele é hoje um dos maiores marqueteiros do Brasil e ele esteve muitos anos à frente do marketing do McDonald's, né? E é uma curiosidade que eu tenho também sobre precificação de produto, né? O produto que é vendido aqui tem o mesmo preço do produto que é vendido em Manaus, por exemplo? Exatamente. É a mesma tabela de preço? Mesma tabela, mesmo valor e mesmo cardápio. Então, assim, o que você vai comprar aqui em Sorocaba, o sanduba de Sorocaba que você gosta, é o mesmo sanduba em Fortaleza, em Recife, em Manaus, é o mesmo valor. Então, assim, é franquia, né, Júnior? Padrão de qualidade, padrão de mesmos valores e é isso. Porque essa era uma curiosidade e o McDonald's não tem a mesma tabela. Sabia disso? Não sabia. Eles não têm a mesma tabela. A tabela de precificação do McDonald's é diferente de estado para estado, de loja para loja. Às vezes até na mesma cidade eles têm uma tabela diferente de preço. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, caramba, é um negócio que... Porque você imagina que... Seja um padrão, né? Um padrão, tem lá a precificação, é a margem atribuída àquele produto e ele falou que não. Falou, não, de fato a gente tem uma precificação diferente, loja a loja, cidade a cidade. Eu só tenho um produto numa cidade diferente. Por exemplo, todos os produtos eu vendo tanto no verão e no inverno. Eu tenho produto para o ano todo. Mas tem uma cidade da Boali, que é mais fria. Cara, eu esqueci a cidade. Deve ser no sul. No sul. É uma Boali que nós temos no sul, Gramado. Em Gramado. A Boali Gramado. É uma Boali onde tem no sul é frio, né? Uma cidade mais fria. A gente tem um produto lá que é uma sopa
porque a pessoa quer um sentido mais quentinho, e eu já tenho produtos quentes já, mas aí eles procuram com uma procura maior de uma sopa. Um caldo. Um caldo. Então é a única cidade que eu tenho esse caldo. Lá em Gramado eu não tenho em nenhum lugar mais do Brasil, só tem lá, porque assim, a necessidade lá é muito forte. Então a gente fez um produto específico para aquela cidade. Entendi. Mas 99% dos outros produtos são todos iguais em todos os estados brasileiros. Que legal, que legal. E para quem deseja investir numa franquia hoje da Boali, vai falar com o Anderson. Exatamente. O pessoal vai ligar lá na Boali, é o Anderson que vai lá. É o Anderson que vai falar. Então, assim, para quem quer investir, quem quer o sonho de empreender de uma maneira mais prática, porque a Boali veio para ser prática, né? Setor logístico que vai entregar para você. Você não vai precisar sair fazer compra em nenhum local. Você faz compra de um local só e entrega na porta da tua loja. Com todo o know-how de 17 anos, com toda a tranquilidade. Franqueados que são multifranqueados. Eu sou franqueado, que eu trabalho para a Boali, mas eu tenho 3 lojas. Tem pessoas que têm 8 lojas da Boali, 10 lojas da Boali, 12 lojas da Boali. Então, são pessoas que fizeram as coisas acontecer e multiplicaram. Você que tem esse texto de empreender, fala com o Anderson da Boali, né? Que assim a gente está sempre para ajudar e dar esse auxílio verdadeiramente. A diferença nossa é o seguinte: eu vou falar para você os amores e as dores de ser empreendedor e as dores do seu próprio negócio. E tem dor, né? E tem dor também. E tem risco. E tem risco. Não é garantido. Ô, Junião! Esse é o Junião. Meu cliente de muitos anos aqui já, hein? Meu primeiro episódio aqui do podcast Fora da Caixa, mas eu vou trazer esse cara aqui. Esse cara é uma fera, viu? Tem padaria. E aí? O único defeito dele é que ele é corintiano. Graças a Deus. Valeu, Junião. Valeu, cara. E é isso, né? A nossa proposta aqui do podcast é que ele seja fora da caixa. A gente vai continuar aqui na resenha. E tá tudo certo, viu, gente? Aqui não tem nada, não tem teatro, entendeu, Anderson? Não tem script, né? É a vida como ela é, na verdade. A vida como ela é. A vida do empreendedor, vida não é do empreendedor. assim? Vida do empreendedor. Mas eu perdi aqui o pedal da onde eu tava, né? Do que a gente tava falando aqui, eu ia te perguntar sobre a precificação. Quanto o cara precisa investir hoje para ser um franqueado da Boali? Da Boali. Bacana essa pergunta, Júnior. Você hoje tá demais, hein, Júnior? Você tá um leque aí, meu. Parabéns, né? Na verdade, a Boali tem alguns perfis de loja, né? Eu tenho um perfil de shopping, eu tenho um perfil de loja de rua e tenho um perfil de quiosque. Tá. A taxa de franquia hoje, para você ter o direito de ter a marca da Boali, é R$69 mil. Taxa de franquia para você ter o direito de ter a marca, de ter o conhecimento da Boali, tudo que a gente teve todos esses anos, você ter esse direito da marca, R$69 mil. Aí, cada valor de loja, vai o perfil de cada loja. Tá. Vou te falar um valor de média de cada loja. Média de mercado. Exatamente. Uma loja de shopping hoje, você tem um custo em torno de R$370 mil, de 40 metros quadrados. Uma loja de rua, R$400 mil. Por quê? Você vai ter mesas, cadeiras, uma construção maior, um ambiente totalmente diferente. Já do shopping, você já tem a praça de alimentação. Sim. E o quiosque, em torno de R$230 mil. Tá. Então, o perfil de loja de shopping, 40 metros quadrados. Loja de rua, 75 metros quadrados. E quiosque, 17 metros quadrados. Importante você viu que eu tô afiado, né? É importante que tenha ali também um capitalzinho de giro. Um capital de giro. Né, a gente pede um início de 25 a 30 mil reais de capital de giro para iniciar essa operação com... Mas já sai faturando, né, já Anderson? Já sai faturando. A ideia da Boali, pelo menos, acredito, principalmente em shopping, né? Exatamente. Que já existe ali uma praça de alimentação. A Boali não é mais qualquer franquia, loja, né? Exatamente. Quando ela já chega com um peso, já chega movimentando. Eu tive o privilégio de ir na inauguração da sua loja, uma loja linda, e já conheci também. Você não estava lá, mas eu fui conhecer a do Bandeiras. Ficou sensacional. Ficou linda, não ficou? Muito bonito. Casinha de boneca. Casinha de boneca. Perfeita, linda. Ficou bacana. Então é isso, Júnior. São esses valores, né? Algo que é pronto, prático, mas que você precisa trabalhar. Eu não vou te prometer sucesso e não vou te prometer que você, do primeiro dia, você vai fazer R$1 milhão. Não, você vai fazer pouco a pouco, só que é o seguinte, você já começa faturando. A minha primeira loja no Iguatemi, o meu primeiro mês eu faturei R$80 mil.
Primeiro mês, 80 mil reais eu já saí do que eu precisava e nunca mais faturei abaixo disso. Entendi. Tá? Hoje o faturamento médio dessas lojas, quanto é, Anderson? Uma média de loja de shopping hoje é em torno de 130 a 145 mil reais de faturamento. Médio. Médio. Deixa eu falar daí da grande rede. Loja de rua, em torno de 110 mil reais e quiosque de 73 a 80 mil reais de faturamento. Que legal, que legal. Então, para quem quer investir a partir de 230 mil reais, 230 mil reais, muita força de vontade, tem que estar desprendido, né? Porque se precisar fazer a entrega sobe na motinha, vai lá, entrega. Entender do seu negócio. Nós vamos mostrar para você como fazer, mas você tem que nem escola. Vamos estimular você a leitura, mas você tem que ler um livro no final do ano. Por isso que eu disse no começo a respeito de você se identificar com aquilo que você realmente precisa gostar do restaurante, você precisa gostar do público, não olhar apenas para cifra, né? Como o Anderson colocou agora aqui, os preços, não vai pelo preço. Se identifique, vai conhecer, vai no restaurante, vai lá, come, vê se você gosta, vê se faz sentido para você, se é isso que você quer para sua vida, porque é um plano de carreira, é um plano de vida. É um plano de vida. Então, assim, você vai ter... Não é no primeiro mês que você, no terceiro mês, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou desistir. Não. É perseverar, entender do negócio, entender o que pode ter dado errado, qual que é o problema, porque normalmente quando você tem uma franquia, as pessoas falam assim, o problema é a franquia. Não sempre. A maioria das vezes é a pessoa que está atrás. É o empreendedor. É o empreendedor é o franqueado. Que não faz. Quantas vezes você foi na sua loja? Quantas vezes você reuniu com o seu grupo? Quantas vezes você falou com o seu time? Quantas vezes você cumprimentou o seu cliente? Que nem agora aqui, cliente de muitos anos seu. Sim. Ele sabe quem é você porque você sempre está aqui, está cumprimentando, está falando. Quantas vezes você fez algo diferente para o seu cliente? Sim. Então, assim, eu faço muito essas visitas. Falo com o cliente, ligo para cliente, vou na loja no sabadão, tá lotado. Às vezes eu tô no caixa porque eu quero saber quem tá comprando. Fazer comigo. Aquela pesquisinha do dia a dia. Exatamente. Anderson, você precisa ir no caixa da Boali? Não, porque eu tenho um funcionário por isso. Mas às vezes eu quero estar lá para entender a melhor dor e o amor do meu cliente. O que ele gosta, se ele gostou do prato novo, do novo cardápio, porque o nosso novo cardápio é maravilhoso. Se ele gostou, se ele está gostando. Então, na loja que você descobre as coisas. Não é dentro da tua casa. É em contato com o cliente. É em contato com o cliente. Quem quer empreender, a pessoa precisa entender que ela vai ter que sair da zona de conforto e ela vai ter que ir para o piso de loja, né? Vai ter que conhecer o cliente, conhecer o dia a dia, o funcionamento, né? E o primordial, Júnior, gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, você não vai empreender naquele sentido. Abra um escritório que você fica fechado 24 horas e tá tudo certo também. Agora, você quer empreender de uma maneira diferente, um estilo de vida novo, tem que gostar de pessoas. Esse é um dos segredos principais da Boali. Nós amamos as pessoas. Eu cuido das pessoas, Júnior. Olha que trabalho gostoso, Júnior. Eu alimento e cuido das pessoas, eu dou saúde, vendo saúde para pessoas em forma de comida. Que legal, que legal. Essa é a Boali. Acho que é gratificante quando a gente está envolvido numa empresa ou num negócio que você enxerga aquilo tão forte dentro da gente, né? Porque empreender, eu acredito que é de dentro para fora. Exatamente. Né? Parte daqui de dentro. Você tem que amar muito, você tem que gostar muito. E isso não significa que você terá dias fáceis. Não. Você tem muitos dias difíceis e é por isso que você precisa ser não só apaixonado, mas você precisa amar o que você faz, porque o amor vai fazer com que você supere os dias difíceis para você seguir. E tem muitos, né, Júnior? Mas tem muitos dias maravilhosos também. Então, assim, os dias difíceis não podem ser o problema da sua vida. Dias difíceis nós vamos ter todos os dias. Agora, como você resolve esses problemas da vida diariamente? Essa é uma situação que a gente tem que trabalhar o empreendedor, resolvendo, ajustando as situações. Agora sim, é que nem que fala para o funcionário. Eu estou aqui para resolver não só problemas, mas eu estou aqui para saber das coisas boas também. Me chamem nas coisas boas. Quando a loja está cheia, está vendendo muito, consegue me ajudar? Eu estou aí. Vendemos muito suco de pitaia, que é o melhor do mundo da Boali. Chefe, não compra 5 potes, compra 10 potes que a gente está vendendo demais. Essas situações que a gente gosta do empreendedor também, não só para pagar fogo. Eu gosto também de bater o champanhe. Com certeza. Pô, me chama pra brindar, né? Me chama pra brindar. Ô, Anderson, eu tô chegando aqui na reta final, já estamos aí estourando já uns 10 minutos. Cara, nós falamos, uma hora falando. E nós temos papo aqui, sei lá, pra falar mais umas 3, 4 horas, mas a gente precisa encerrar. E eu já peço pra você, se você estiver curtindo o nosso primeiro episódio, deixa o like, compartilha com amigo, manda pra família,
super empreendedor aqui. Ô Anderson, mas como é que o pessoal encontra você na rede social? Boali Sorocaba, né? Na Boali Sorocaba você pode encontrar a gente lá, vai mostrar o que é a gente, nossos pratos, tudo que nós fazemos aqui na cidade e região. E aqui, precisou do Anderson, precisou da Boali, só chamar. E é um prazer imenso estar com você, essa pessoa que eu adoro como pessoa, como empresário, me deu muitos conselhos já também, é bom a gente falar, Júnior, porque a gente bate-papo aqui, é um bate-papo real, a gente já se falou várias vezes de situações da sua empresa, situações da minha, e que a gente pode um ajudar o outro. O empresário, ele não precisa ser só concorrente. Aqui o empreendedor ele tem que se ajudar. Às vezes você está num momento, por isso que é fora da caixa. Sim. Você está num momento que você está ali e não consegue enxergar. O amigo de fora passa a informação e você consegue se ajudar. E uma vez você já me ajudou, você sabe disso. Cara, com conselhos. Mas eu acho que é nessa hora que, quando você me traz isso, é que eu ganho. Né? Para mim, esse é o maior presente, que você poder ajudar um amigo de graça. Exatamente. Por aquilo que você passou, pelo aquilo que você carrega dentro de si, né? É o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de oportunidade do outro poder evoluir. Eu acredito muito que eu sou um multiplicador apenas daquilo que eu vivi e eu passo isso. Cara, para mim é sempre um prazer estar com você. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Para quem quiser me seguir também, o meu Instagram, JR Queiroz, JR. São dois JR, JR Queiroz, JR. E aí também temos o da Compaq Embalagens, tá? No Instagram também, segue a gente lá no Instagram. E para quem curtiu, não esquece de compartilhar. Vou pedir de novo, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo. Vamos fazer esse podcast Fora da Caixa explodir e trazer pessoas especiais como o Anderson esteve aqui. Anderson, brigadão, viu? Irmão, tamo junto.